Muito bom dia, sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica, Sala de Adultos. Hoje é dia 16 de janeiro de 2022. Nós estamos aí na segunda parte do capítulo 6, a tentação. Nós começamos essa lição, infelizmente nós acabamos fazendo ela online. E por causa aí do grande número de contaminação de Covid. Mas vamos que vamos, né? Então, na parte 1, nós aprendemos que nós somos tentados por causa da nossa cobiça, e quando Deus, é permissão de Deus para nos provar, quando nós não somos aprovados, nós retomamos e recomeçamos tudo novamente. E nós aprendemos que a origem da tentação é a cobiça humana. Deus não tenta ninguém, é a cobiça humana. Ela procede dessa cobiça humana, ela procede de Satanás, né? Satanás é o grande tentador, ele tem como função tentar colocar à nossa frente aquilo que nossos desejos, aquilo que nossa cobiça já quer. Então ele é um facilitador para o pecado em nossas vidas, né? Assim como o Espírito Santo é um facilitador para a santidade, o Satanás ele é um facilitador para a nossa queda, né? Que a única forma de resistirmos a essa tentação é nos colocar debaixo da potente mão de Deus, nos submeter a Deus, né? Deus permite, nós aprendemos que Deus permite essas tentações para que nós sejamos aperfeiçoados, mas nós podemos dizer não a elas, e cada vez que a gente avança, a gente cresce como pessoa na maturidade da vida espiritual. As provas são para aperfeiçoar os santos, e que Satanás joga a isca e nós cedemos ou não, dentro da nossa fraqueza, dentro daquilo que nós alimentamos. Nós concluímos que Jesus Cristo é aquele que nos fortalece a dizer não, né? Que o pecado sempre irá deitar à nossa porta, e nós vamos falar não, vamos dizer não, ou vamos dizer sim, conforme as nossas escolhas. Então vamos lá no nosso versículo. O versículo continua mesmo, né? 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Então, nenhuma tentação nos veio a não ser humana, da cobiça, fruto da cobiça humana, mas em todas elas nós temos uma certeza que Deus não nos deixará ser tentados além daquilo que nós podemos suportar. E nós temos uma outra certeza, por isso nós botamos quente nisso daí, né, que podemos resistir, porque a palavra de Deus garante e diz que nenhuma tentação vem sem que Deus dê, sem que Jesus Cristo, o Espírito Santo, nos dê capacidade de escape para que nós possamos suportar. Então, uma coisa é fato, tudo que nos sobrevém, nós temos, por parte do Espírito Santo de Deus, capacidade ou um escape ou um caminho para a gente recuar, recusar e seguir em frente. Então, infantilidade. É muita infantilidade a gente ficar achando que Deus está permitindo, né? Então eu insisti nisso na outra lição e continuo. Essa coisa de falar assim, por que Deus permitiu? Na verdade, Deus não permitiu. Nós escolhemos, nós fomos lá, nós trabalhamos, nos esforçamos, nós buscamos, e aí dá tudo errado, dá tudo para trás, e a gente diz, mas por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Na verdade, Ele não permitiu. Não é? Nós escolhemos, fruto da nossa cobiça, com a ajuda de Satanás. Deus colocou à nossa frente a válvula de escape, ou seja, o caminho de escape, outra situação que nós poderíamos ter tomado ou agido de forma que não tivéssemos entrado nessa circunstância, mas nós não quisemos. E aí, quando dá tudo para trás, a gente fala, por que Deus permitiu? E isso é tão incrível que quando dá tudo certo, a gente não fala, nossa, que bom Deus me deu. A gente fala assim, nossa, eu fui lá e consegui, né? Eu fui lá com a minha força e conquistei. Eu. Então, o pecado, a tentação, ela é fruto da minha cobiça, pura e exclusivamente. O que nós devemos estar atentos sempre são aos caminhos
que nós temos à nossa frente e que em alguns deles nós temos a capacidade ou o trajeto de não entrar na circunstância ou na situação. Então não adianta dizer que Deus permitiu, não adianta ficar nessa neura, né? Vamos seguir então. Nós chegamos então no ponto 4 da lição. A tentação tem limite. Eu acho bem cara do versículo, né? Mas eu acho interessante isso, que toda tentação tem limite, né? Ela chega a um ponto em que ela precisa ser parada, ou porque perde o sentido. Já viu quando a gente não tem interesse, né? A gente não tem interesse em um determinado assunto, ele não ganha dimensão à nossa frente, então tem limite para acabar. Ou quando nós temos interesse, a nossa cobiça seja desejável e Satanás só oportunizou, se a gente for resistir, é cobiça, eu quero, mas eu sei que não devo, então eu vou resistir. Chega um tempo em que essa tentação ela perde a força. Quando ela é exposta, ela perde a força, né? Deus conhece nossa capacidade de suportar a tentação. Ele sabe que nós não vamos viver uma vida inteira minguado, recolhido, sofrendo por um assunto. Há um tempo. Para cada assunto debaixo do sol há um tempo, né? Diz o Eclesiastes: há tempo de chover, há tempo de não chover, há tempo de plantar, há tempo de arrancar, há tempo de construir, há tempo de derrubar, há tempo de guerra, há tempo de paz. Então há um tempo de ser tentado por cada um dos aspectos que nós somos tentados na vida, né? Eu acho interessante que tem gente que se arrasta na tentação a vida inteira, na mesma coisa, na mesma lama, né? No mesmo poço de lama. Vamos dar o exemplo aí por exemplo, assim, que é uma tentação, uma fraqueza bem comum, o adultério, por exemplo. Existem cristãos que são salvos, incrivelmente são salvos, mas que passam a vida inteira, 30, 40, 50 anos arrastando, né? Aí fica livre aí 1 ano, 2 anos, aí não dá conta de novo e não aprende, né? A gente chama de crente de costas largas, né? A gente fala muito isso na igreja, tem as costas largas, é menino que apanha e não aprende, né? Ou senão, assim, num exemplo bem complicado e delicado, mas de onde eu vim, eles falavam assim, que é igual cachorro vira-lata. Ele tá deitado lá na sala, você vai lá, dá um chute nele, ou dá uma lapada nele, e manda ele sair para fora, né? E claro, se sai para fora, e ele vai lá fora no quintal, dá uma volta lá, volta, dá uma rodeadinha e deita no mesmo lugar que estava. Tem crente que é assim, que lida com a tentação assim. Ele toma a lapada, ele toma o chute da vida, ele levanta, ele vai lá na vida espiritual saudável, dá uma volta lá e tudo, respira, volta lá pro pecado onde estava, dá uma rodeadinha e deita lá, tipo cachorro vira-lata. Então, assim, existe, claro, o fator de Satanás nos tentar, existe o fator da cobiça, o desejo que está em nós, que opera com uma força muito grande, existe o fator de que nós vivemos num mundo tentador, né? Satanás tem armas fortíssimas contra nosso desejo de ser santo, mas existe limite, existe um tempo em que perde a força. E às vezes nós mesmos é que procuramos. Lembra do conceito da aula anterior de pecado domesticado? Então, quando é pecado domesticado, então o adultério não é mais uma tentação, mas um pecado domesticado, algo que eu gosto, algo que eu mantenho do meu lado, algo que eu não gosto muito que Deus interfira, nem que pastor, nem que Bíblia interfira. Isso não é tentação, então não é que está durando para sempre. A tentação, aquilo que vem de forma do lado de fora para nos tentar, para nos levar a cometer atos, isso é tentação. Aquilo que está alojado dentro de nós, que nós já alimentamos, que nós já cultivamos, isso é pecado domesticado. Já está saudável e domesticado lá dentro de nós, certo? A gente não sente mais nem o peso dele. Então isso dura para sempre, porque enquanto a gente não arrancar toda planta, enquanto não for arrancada, não for parar, não se parar de alimentá-la, ela vai crescendo. Agora a tentação não, a tentação ela vem e vai. E é nesses intervalos, nesse inteirinho que nós lutamos contra ela. Mas Deus sabe a nossa capacidade. Por isso que toma cuidado. Essa coisa muito contínua não é mais tentação. Já é pecado que faz parte da sua vida.
A tentação é algo que vem e vai. Deus sabe esse tempo, porque senão nós não suportaríamos, né? É uma coisa interessante, tem um texto do Tozer chamado O Ministério da Noite, né, que subtítulo é Os Tratamentos de Deus na Escura Noite da Alma. E é o melhor texto que eu acho do Tozer, né? Claro, como todos que me conhecem sabem que que acho o Tozer 100% nos seus escritos, mas esse texto é o suprassumo do Tozer. E nesse texto, um trecho, lá no meio do texto, ele conta que... Ele começa contando um texto que se Deus escolheu fazer de você um instrumento da sua luz, você vai descobrir que Deus não é tão bonzinho quanto falam que Ele é. Às vezes ele nos prova, às vezes Ele nos trata, e eu gosto mais de quando vem de Deus, da palavra tratamento, do que prova. Provar, parece que Deus provar alguém, né? É meio pequeno, dado a sua grandeza, dado a sua beleza, dado a sua gigantesca obra na vida do ser humano. Quando, por exemplo, ele chamou Abraão, subiu com Abraão no monte para que ele sacrificasse Isaac, é muito comum você ouvir que Deus provou Abraão. Eu gosto de pensar que Deus tratou Abraão. Foi um trato, foi um tratamento, foi um aperfeiçoamento, foi um lapidar, foi um descobrir o que está no seu coração. Não é aquela coisa de provar por provar, né? É um tratamento, e o tratamento ele exige um começo, um meio e um fim. E ali tinha um fim, fazer de Abraão o pai da fé, fazer de Abraão e de Isaac pai de grandes nações. Então tudo isso é o que fez com que essa obra tivesse uma grandeza, tivesse a beleza de Deus na vida de Abraão tratando. Então, quando Deus escolhe fazer de você um instrumento da sua grandeza, da sua luz, indiscutivelmente, ele vai se apresentar um pouco mais próximo, um pouco mais pai, aquele pai que corrige, aquele pai que trata, aquele pai que ensina, não é? E aí o Tozer, então, ele discorre nesse texto que quando você permanece muito tempo sendo tratado ou tentado, enquanto tudo à sua volta vai caminhando, existe um limite para você. E ele usa um exemplo que eu acho espetacular, porque ele diz que o homem não consegue viver sem alegria por muito tempo. E a tentação ela é esse impasse na vida. Quando a tentação vem, eu perco a felicidade da vida. Porque enquanto ou eu vou ceder à tentação para ser feliz, ou eu vou negar a tentação para ser feliz. Mas enquanto eu não tomo uma decisão sobre a tentação, a minha vida fica no impasse de infelicidade. Eu não estou pleno, eu não estou completo, eu não estou tratado. Eu estou lá no balde de molho para ver se sai a sujeira ou se a sujeira vai ficar impregnada. Então, enquanto eu não resisto à tentação ou eu cedo à tentação, minha vida fica no impasse, a vida de todo mundo fica no impasse. E o Tozer diz que esse tempo, precisa haver um limite nesse tempo, porque ninguém consegue passar uma vida inteira sem alegria. E aí ele usa então o seu famoso exemplo. O aço, o mais forte, fraturado se estiver sob tensão incessante. Até o aço, quando ele chega, que é tido dos metais o mais resistente, chega um índice de pressão, de calor, que ele se parte. Então o ser humano, ele tem um limite de se partir. Então quando a tentação nos vem, nós temos duas atitudes. Nós podemos resisti-la ou nós podemos ceder a ela. O que não dá é para ficar a vida inteira nesse impasse. Chega um momento que a gente cede, que a gente se parte, que a gente não vai nem para frente nem para trás. Então, qual é a atitude correta que nós temos que fazer? Nós temos que tomar uma decisão quanto às tentações da nossa vida. Porque Deus sabe o quanto pressão a gente aguenta e ele traz esse caminho de saída quando a tentação vem, fruto da nossa cobiça e de Satanás. Ele sabe o quanto a nossa alma pode suportar e ele sabe que chega um momento, né, existe inclusive um versículo bíblico para isso, né, que o choro pode durar uma noite, mas de manhã vem o cântico de júbilo. Então chega uma hora que precisa amanhecer.
É uma coisa interessante sobre a. Parece que tudo à noite é mais longo, né? Quando a dor é à noite é mais longo, porque não tem tantos socorros, né? Então a gente tem uma necessidade de que amanheça logo. E parece que o amanhecer resolve tantas coisas, né? Então a tentação, ela é mais ou menos essa circunstância que precisa amanhecer. O que é amanhecer? Clarear. É o sol nascer. Então, qual que é a sua tentação? Sua tentação é de não ser crente, é de não ser dizimista, é de adultério, da maledicência, da preguiça, da gula. Quais são as tentações? E quando for avaliar, precisa ter em mente isso. Tentações não são pecados domesticados, mas as tentações, aqueles momentos, aquelas dores que te vêm na noite, que precisa de um analgésico, precisa que o sol nasça para que ela passe. Isso é a tentação. Então, quais são elas? Precisa vir luz, você precisa tomar atitude, tomar decisão, né? Por quê? Porque senão o dia não amanhece e não amanhecendo a dor só prolonga e aumenta. Então, meus queridos, a tentação é algo que nós temos que tomar decisão. E não existe meio termo. Fique claro com isso, não há paliativo. Não há paliativo para a tentação. Continuar com o exemplo do adultério. Então a tentação do freguês é o adultério. Então tá, aí ele tem uma brilhante ideia, porque ele não quer resistir, mas também não quer negar. O que ele faz? Ele vai para a internet ver pornografia. Ele se satisfaz na pornografia na internet, dá a impressão de não pecou, mas também não negou. Entende? Plano totalmente errado. Não existe meio termo para tentação. Ou você nega, ou você cede. A pornografia na internet você cedeu. É uma forma de prostituição. Então, quer dizer, Deus sabe desse tempo na nossa vida. Agora, você precisa tomar a atitude diante da tentação, de ceder a ela ou de negar a ela. Não adianta ficar cultivando, esperando bom tempo, né? Eu tenho uma linha de crente muito interessante, muito intrigante, que é o seguinte: ele quer muito fazer uma coisa. Sei lá, vamos lá nas coisas básicas aí dessa vida aí, que a gente nem catalogou ainda se é pecado, se não é pecado, ou é pecado ou não é pecado. Vamos lá. Eu já vi muitos nisso, nesses 30 anos. Então a pessoa quer, vamos supor, fazer uma tatuagem, que é bem básico. Aí o que acontece? Enquanto estiver muito ligado ao ministério, não dá para fazer, porque qualquer pastor de sã consciência, se a pessoa vier falar, vai falar assim: olha, eu não faria. Por quê? Porque eu não faria. Porque a Bíblia diz que não vai marcar teu corpo, porque a gente é muito volátil. Hoje eu acho bonito demais a caveirinha e tatuo ela no braço. Amanhã eu já acho que a caveirinha já é um... Enfim, né? Eu tive uma colega de trabalho que começou arrumou um namorado e 3 meses depois os dois tatuaram a data do início do namoro, cada um no seu braço. E 5 meses depois eles já tinham terminado, 8 meses depois ela já estava grávida de outro. Mas lá com a tatuagem do namoro. Enfim, aí o que a pessoa faz? Afasta-se do ministério, desvia-se da igreja, vai lá, adultera, faz a tatuagem, enfim, faz a besteira que quer, depois volta. Porque ela tem o temor do inferno, ela é salva, não está dizendo que perdeu a salvação, está dizendo que vai ter que conviver com aquilo pro resto da vida. Ela é salva, mas ela quer fazer, e ela fazer contraria os princípios básicos, mas ela é tentada a fazer, porque todo mundo faz, né? Se todo mundo faz, quer dizer que Satanás aprova, não quer dizer que Deus aprova, porque no geral o que Deus aprova não é todo mundo que faz. E aí o que acontece? Aí volta. Você não cedeu, você não renunciou à tentação, não amenizou em nada, né? Só apontou uma falha de caráter. Né? O caráter tem que ser firme. A gente resiste à tentação com caráter firme. Eu vou dar um exemplo claro disso. Paulo, o nosso velho, bom e sábio apóstolo Paulo. No 2 Coríntios, no 12, no 7 e o 9, tem o clássico do espinho da carne. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me dado o espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear,
a fim de que não me exalte. Ó, a tentação de Paulo, o espinho na carne foi dado a fim, foi uma prova. Não foi um pecado cultivado, mas foi dado a fim de que ele não se ensoberbecesse, dado a tudo que ele tinha visto. Já até preguei sobre isso, podem ir na história aí, na linha do tempo dos sermões, que você vê aí o sermão sobre isso. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Paulo pediu 3 vezes que Deus afastasse a tentação dele. Aquilo que o espinho da carne, enfim, seja lá o que for. Então Deus disse a ele, depois de 3 vezes que ele orou. Imagina que não foi cedo, de tarde, de noite, não. Imagina que você teve um tempo de vida, né? De sofrimento, de luta, de noite escura, de dor de noite. Aí Deus responde, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, chega um tempo, Paulo resolveu, ó, espinho na carne está aqui, essa tentação está aqui, eu nego ela. Ela vai continuar me alfinetando, me espinhando. Deus disse que a sua graça me basta. Eu já tenho a minha solução. Eu nego essa tentação porque eu tenho sobre mim a graça de Cristo. Não fugiu, ele não deixou o ministério, o apostolado, foi lá, sassaricou naquele pecado e voltou, agora está resolvido, estou satisfeito. Não. Ele resistiu com a graça de Cristo sobre si. Então a tentação não durou para sempre. A gente não vê nos outros escritos, a gente vê Paulo falando desse espinho aqui. E depois então, se vinha, não tinha poder. Quando a gente resolve a tentação, ela perde poder, né? Perde poder sobre a gente. Tem tentação que de tempo em tempo vem. Quando eu estou equilibrado, quando eu estou bem com Deus, quando eu estou bem com a minha vida espiritual, ela não tem força sobre mim. Ela só vem leve, né? Nós estamos vivendo agora a pandemia, né? E eu fui ao dentista essa semana e aí ele comentou, olha, metade da população de Goianésia está com Covid, está positivo. Só que como está a onda de gripe e essa Omicron, ela tem os sintomas mais leves, a maioria se autodiagnostica com gripe e nem exame fez. Porque ficar 4 horas na fila do UPA para fazer o exame é canseiro e pagar 120, não é todo mundo que tem 120 assim, disponível para ir lá pagar um exame. Então o que acontece? Acontece que a população está contaminada e não sabe. Aí ele teceu o seguinte comentário, abre aspas, se todo mundo que está com Covid agora, que está positivo agora, tivesse com sintomas graves, como foi há 1 ano e meio, 2 anos atrás, Goianésia, o estado, o Brasil, o mundo, estava surtado, estava em pane o sistema de saúde. Não cabia todo mundo lá dentro. Uma amostra foi nossa igreja, nós chegamos a um ponto aí de 20 pessoas positivas, num grupo de 60 pessoas. Eu quero dizer, 1/3 da população da igreja está contaminado. Vamos dizer que que 1/3 de Goianésia está contaminado. Se nós temos 80 mil, nós teríamos aí 25, quase 30 mil, uns 28 mil contaminados. Onde é que, se todo mundo tivesse ruim, como foi da primeira instância, onde é que ia internar 28 mil pessoas em Goianésia? Então o que acontece? Acontece que o pecado, assim como o vírus, ele vai enfraquecendo à medida que a gente vai criando, a população, o indivíduo vai criando resistência a ele. Então o espinho vinha novamente a Paulo, só que ele já tinha criado resistência. Qual foi a vacina que Paulo tomou? Né? Paulo tomou a vacina a minha graça te basta. Então quando nós estamos equilibrados, firmes em Cristo, vem a vontade. Sentir vontade nunca foi o problema. O problema é achar meios dessa vontade ser satisfeita, seja de forma politicamente correta ou impoliticamente correta. O fato é, a graça de Deus é que é o sustento contra a tentação. Então, cabe a nós, né? Certamente cabe a nós. Mas no ponto 5, o que fazer quando cair em tentação? Beleza, a tentação está aí, nós caímos, né? Reconheça o erro, seja humilde e reconheça o erro. Verdade, olha aí o desenho, eu achei interessante essa gravura, né? O cidadão está aí com uma mão na raiz, tem uma mão lá no precipício lá estendida para ele, mas se ele soltar a mão da raiz ele cai, mas a outra mão está ocupada segurando o saco do orgulho.
E se ele soltar o saco do orgulho para pegar a mão, muito, dói demais. Então, o grande dilema, e o que é dilema? Di vem de dois. Dilema é dois caminhos acerca. O grande dilema, o grande dois caminhos de quando erramos, de quando caímos em tentação, é se vamos largar o orgulho, vamos ter a humildade de reconhecer que erramos e vamos aceitar a mão de Deus, ou se vamos nos agarrar ao orgulho e viver uma vida aí de cair sempre em tentação. Então chega um momento da vida que a gente precisa soltar o saquinho do orgulho, ou o sacão, né, na vida de alguns, né? E eu vejo isso claramente na igreja, em vocês, em nós, né, para ser justo, em nós. O que nos atrapalha a viver uma vida perdoada e caminho reto diante de Deus? Nosso orgulho. Existe coisa mais difícil que dizer eu errei? Existe coisa mais difícil que dizer eu fui imbecil, eu fui um otário? Né? Na minha terra, tinha um ditado, escutei isso muito, eu era pequeno, do parte do meu pai, lá na Bela Vista, Goiás, que cachorro que morde a mão de quem o trata merece paulada. E eu acho interessante isso, porque o orgulho é o que faz a gente morder a mão de quem trata da gente. Então eu vi tanto, mas tantas vezes no ministério, pessoas que pegam o erro e acabam, entre ter a humildade, romper o orgulho, dizer, não, eu errei, pastor, me ajuda a seguir, eu errei, vou tomar o procedimento, vou aceitar a disciplina. Aceitar a disciplina é uma e chega quase a ser um milagre. Daqui a uns tempos, não vai demorar muito, nós vamos ter esse momento na igreja de testemunho. Aí o irmãozinho vai lá, testemunha lá na frente. Mas não vai ser mais Deus fez uma cura, ou Deus me deu isso, ou Deus me deu aquilo, não. Vai ser assim, ó. Olha, irmãos, eu estava errado e fui disciplinado e eu aceitei a disciplina. Isso é um milagre de Deus. Né? Então vai chegar um tempo em que aceitar a disciplina vai ser tão raro que vai se tornar milagre de Deus. Somente os corações muito quebrantados. Porque exige largar a mão do orgulho, porque exige largar essa bagagem de orgulho que a gente carrega na vida. Então, se eu errei, se eu caí em tentação, eu preciso reconhecer o erro. E reconhecer o erro é, em si, supra-sumo do reconhecer o erro, é abandonar o orgulho. Mas, como diria o pastor Zé Delcio, que o povo fala que não, eu pago o preço. As pessoas preferem pagar o preço do pecado do que reconhecer que erraram. Então, para alguns é mais fácil viver uma vida capengando, viver uma vida na margaça, do que reconhecer que errou. Então, o primeiro passo, quando cair na tentação, é reconhecer o erro. Não, eu errei. Não há dano, não há prejuízo em dizer eu errei. Ao contrário, só tem lucro. Né? A segunda coisa é arrependa-se do seu pecado. Né? Lembra da igreja de Apocalipse? Lembra de onde caístes. Arrependa do seu pecado. Né? Tem gente que é interessante, que reconhece que errou. Não, fiz. Mas e daí? Ninguém tem nada com isso? Ninguém paga as minhas contas? Pastor paga a minha conta? Não, não paga. Irmão paga a minha conta? Não, não paga. Jesus vai vir aqui e trabalhar no meu lugar? Não, não vai. Então, ninguém tem nada com isso. Não adianta também reconhecer o pecado e não fazer nada a respeito do pecado. É preciso se arrepender. É preciso tomar uma atitude. Não adianta você sentar lá e ficar lá olhando seu erro, né? A sua vida inteira, não, eu sou pecador mesmo, não, eu errei mesmo, e continuar fazendo do mesmo jeito. Isso aí é burrice, futilidade. Então é necessário reconhecer o erro, é necessário arrepender-se do erro e é necessário confessar o erro. Né? Alguns erros nós confessamos, algumas tentações cedidas nós confessamos aos homens. Às vezes a gente tem que confessar a família, às vezes a gente tem que confessar a igreja, às vezes a gente tem que confessar o pastor, às vezes a gente tem que confessar somente a Deus. Tem coisas que não há necessidade. Né? É engraçado isso, né? Entre não falar nada com o seu pastor e falar tudo, existe um equilíbrio. Tem coisas que a gente realmente não quer saber, não vai edificar a gente saber. Tem coisas que realmente você precisa falar, né? Transcendeu. Mas aprenda a confessar, e a levantar-se, e a recomeçar, e a lutar, e a saber que naquele ponto você foi fraco, então você precisa de atenção naquele ponto, né?
faz-se necessário um tratamento. Agora sim, não é prova, é tratamento de Deus, um lustre de Deus em você, né? E nós concluímos, a revista conclui aí, terminamos essa lição, aprendendo que Deus não tenta ninguém, né? A arapuca, a cilada, vai estar armada aí, né? Vai estar armada aí para todo ser humano. O sol nasce para bons e ruins, o rio corre para baixo para bons e ruins, né? Eu chego lá, eu sou muito bom, o rio agora vai virar, né? Não, né? Eu particularmente não sou o maior amante de chuva. Então não vai chover na cidade inteira e na minha casa não vai chover porque eu sou bom. Ou vai chover mais na minha casa até cair porque eu sou ruim. Não é assim que funciona a vida. O sol nasce para bons e ruins, a chuva cai para bons e ruins. A arapuca, a tentação, ela está armada aí no caminho, para todo mundo que passa pelo caminho. Não adianta culpar Deus. Eu tomo atitudes. Eu tomo a decisão de ceder ou não com toda essa força da graça de Deus sobre mim, né? Então, tenhamos uma vida voltada para Deus, de equilíbrio, sem subterfúgios. Não fica arrumando desculpa para ceder a tentação, não. Não fica arrumando esses caminhozinhos, né? Fomentando. O que é fomentar? Aprendi isso aí no Sebrae, né? Fomentar a empresa. Quer dizer, eles vão lá, injeta recurso naquela empresa, fomentou ela. Fomentar a fogueira. Eu vou lá e coloco mais lenha na fogueira. Então não fica fomentando o pecado na sua vida, arrumando desculpas, motivos. Você não quer ir na igreja porque você não quer ir na igreja? Deixa eu te contar uma coisa, meu querido ouvinte. Você não quer ir na igreja não é porque o pastor é chato, não é porque tem que dar dízimo, não é porque tem que frequentar, não é porque, você não quer ir porque você não é crente. Mas olhar para sua família e falar assim, eu não sou crente, olha, eu vou morrer, vou arder no inferno junto com os meus ímpios de estimação, eu vou arder eternamente no inferno. Então, eternamente vocês vão estar no céu louvando a Deus e eternamente eu vou estar no inferno servindo a Satanás com suas torturas, suas culpas e suas trevas. Quem é que tem coragem de falar isso? Ninguém. Então a gente fomenta, a gente inventa uma narrativa, uma história para justificar eu não ir na igreja. Então é assim que a gente faz. A tentação, ela está aí para todo mundo. Eu, se sou de Deus ou não, vou ceder ou não, mas para de inventar a narrativa. Seja claro, olha pastor, me tira do rol mesmo porque eu não quero ser crente. Mas não fica fomentando, inventando narrativa. Não, eu não vou na igreja porque eu trabalho muito, eu não vou na igreja porque o pastor é enjoado, não vou na igreja porque tem que dar dízimo, eu não vou na igreja. Não, a tentação não é assim que funciona. Ou eu cedo ou eu não cedo, vai ser feliz. Você só será feliz, põe isso na cabeça, quando você resolver as tentações da sua vida. E se resolve cedendo ou negando. Não tem meio termo. Então a tentação está aí, a arapuca está aí armada no meio do caminho para todo mundo. E não foi Deus que armou, não. Foi você mesmo com suas cobiças, né? Nós aprendemos que a tentação procede do inimigo, né, de Satanás, que tem como aliado a cobiça dos homens, nossos pré-desejos e os maus intentos do nosso coração. Então é isso aí, olha aí a gravura aí, né? Nós estamos cercados de anzóis. Na outra lição botou lá marionete, né? Um monte de cordinha nos puxando para cá e para lá. Aqui vem numa outra linguagem. Um monte de anzóis. Então cada anzol desse é uma tentação maior, menor, com força maior, com força menor, mas a minha volta o tempo todo. É a arapuca armada, cilada armada o tempo todo. Cabe a mim ceder ou não ceder a essas tentações. Cabe a mim morder ou não morder essa isca. Cabe a mim ser fisgado ou não pelo anzol da tentação. Porque é cobiça do coração do homem, os maus intentos do homem aliados ao prato que Satanás coloca à nossa frente, né? Então, narrativas para justificar não adianta, né? Essas fugidinhas para justificar não adianta. Mais cedo ou mais tarde a gente chega aos pés da cruz, onde toda a verdade sempre é trazida, sempre é jogada diante de nós para que a gente resolva. Então, claro, evidentemente, o mundo é um poço cheio de anzóis tentando nos fisgar. É tentação para todos os cantos, mas a decisão é minha, a narrativa é minha,
sou eu que caminho. E por fim, a lição nos ensina que se nós sujeitarmos a Deus e resistirmos à tentação, com fé em nosso Senhor Jesus Cristo, seremos vitoriosos. Né? O Tiago 4,7, portanto, submete-se a Deus e resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Pedro também chama isso, ou seja, não tem como fugir da tentação, a não ser fugir dela e tomar a decisão, pautado na graça de Deus que me sustenta, de que eu sou filho de Deus, sou nascido de Deus e eu posso resistir ao diabo, posso resistir à tentação. Então, meus queridos, ser crente não é uma arte impossível. Ser fiel a Deus não é uma arte impossível. E Deus, ele é extremamente longânimo, ele é bondoso, ele tem uma paciência infinita em nos restaurar, em nos receber novamente. Então, o problema não está em Deus, não. O problema está em nós, que não lutamos contra as tentações e que não aprendemos a voltar para Deus. Voltemos para Deus. Se cairmos, Ele estará lá sempre de braços abertos, né? Uma música muito incrível do Logos diz que se eu cair, Ele vem e levanta. Então Cristo, Ele vem, eu tenho a certeza que se eu cair na tentação, Cristo vem e me levanta, e me faz levantar, né? E me ajuda a levantar, mas é uma disposição minha de querer ficar de pé. Entende? Final das contas, nós vamos conviver com o fato de que eu quis ficar na lama ou eu quis me levantar. Então, tá aí a tentação, existe a tentação, mas se submetermos a Deus, nós podemos resistir. Então cabe a cada um de vocês tomar essa decisão. Agora, daqui para frente, não me venha com essa churumela de que há um meio termo. Não há. Ou você resiste, ou você cede. Não adianta arrumar subterfúgio, arrumar desculpa narrativa para justificar você ter cedido à tentação. E bola para frente. Se caiu, reconhece, confessa, pede perdão a Deus, abraça com Deus e segue o seu caminho. Deus abençoe cada um de vocês. Então, na próxima semana teremos aí um novo professor. Provavelmente estaremos aí presencial. Deus abençoe cada um de vocês. E lembre-se, Deus ninguém tenta. Ele, ao contrário, ele nos fortalece para resistir à tentação. Esse é o plano de Deus para você. Resista à tentação e você vai estar no centro do coração de Deus. Deus abençoe cada um de vocês.